Há no ar o Guerra e Paz. Germano, comecemos pela ida de Nicolás Maduro e da mulher ao Tribunal de Manhattan, hoje com Maduro a proclamarem em tribunal que é um homem inocente, disse não sou culpado, acrescentou que é um homem decente, que está ali como prisioneiro de guerra e que ainda é o presidente da Venezuela. É uma afirmação que parece evidente. Qual é a importância extra que tem, feita perante a justiça americana, de que é o presidente e tendo em conta as acusações no caso? Olha, temos visto muito nos últimos anos, Pedro, mas é mais um daqueles momentos que não imaginávamos e que aconteceu nas últimas horas. Num tribunal, então, de Nova Iorque, então, até agora, presidente venezuelano, Maduro, a responder na justiça americana. Ele disse que é inocente, que é um homem decente, disse que rejeitou as acusações de narcotráfico. Ele é acusado de narcotráfico, de posse de metralhadoras, de elementos destrutivos enfim, são 4 acusações. Também a mulher, Cecília Flores, e perante tudo isso vamos ver o que é que a justiça americana vai dizer. Há uma segunda audição marcada para dia 17 de março. Aqui vemos como é que ele antes, a caminho do tribunal, veremos depois um desenho, como habitualmente vemos na justiça americana, de como era o cenário enquanto Maduro ouvia. Isso será só em desenho, naturalmente não há foto, mas a verdade é que enquanto tudo isto acontece, Maduro, aqui vemos, com a mulher ao lado, o advogado de Maduro, Pollack, foi também advogado do Julian Assange, e o advogado da mulher Cecília Flores, Donnelly, a referir que, pelo menos Cecília, e creio que também Nicolás Maduro, de acordo com o advogado da mulher de Maduro, saíram feridos da ação americana, nomeadamente no caso da mulher, com algumas fraturas. Ontem, e dentro do Air Force One, durante mais de meia hora, Donald Trump foi respondendo às perguntas dos jornalistas e disse que esta operação na Venezuela é um aviso a quem ameaçar a soberania dos Estados Unidos. No que é que estava a pensar o presidente americano quando proferiu tal afirmação? Bom, não se percebe muito bem, não é? Porque, no caso, há uma surpresa. Isto na primeira presidência de Trump não teria acontecido assim. Há uma espécie de primeira ativação do conceito estratégico de segurança nacional americano quando refere que os Estados Unidos devem assegurar a supremacia do hemisfério ocidental, das Américas, digamos assim. Há um reforço também. O Departamento de Estado hoje nas redes sociais diz this is our hemisphere, isto é o nosso hemisfério. Disse, por exemplo, Mike Waltz, ex-conselheiro de Segurança Nacional e hoje embaixador dos Estados Unidos na ONU, disse na ONU, disse que os Estados Unidos não podem permitir, como grande potência, que na sua vizinhança potências rivais dominem, controlem o petróleo. Estava-se a referir aos contratos chineses e russos com o petróleo venezuelano. Bom, isto é uma espécie de assunção de que os Estados Unidos de Trump concordam mais com uma perspectiva de esfera de influência em que o mais forte domine a vizinhança do que no direito internacional. E isto, portanto, pode ter consequências na forma como os Estados Unidos, eventualmente perante o que estão a fazer, perdem legitimidade de exigir, por exemplo, que a Rússia deixe atacar a Ucrânia ou de exigir que a China não ataque Taiwan. E, portanto, uma das grandes perguntas para esta noite, uma das reflexões, Pedro, estamos numa fase ainda mais até de perplexidade do que propriamente de grandes respostas, uma das reflexões é esta: se eventualmente, enfim, no caso da Venezuela, Maduro, que não tinha legitimidade política, vemos que, enfim, não é o caso mais dramático do que num cenário em que as grandes potências dominam pela força, o problema é que isto abre um precedente para outras situações que são muito menos evidentes. E, portanto, não será que os Estados Unidos perdem mais do que ganham com esta ação? Bom, fica essa reflexão. Daqui a pouco vamos ter também em estúdio o Luís Tomé, que nos irá ajudar a procurar respostas. Não deixa, de qualquer forma, de ser surpreendente, Germano, que a Europa tenha quase ficado sem saber como reagir e agora tem pela frente o apetite de Donald Trump pela Groenlândia. Os líderes europeus já perceberam que quando o presidente americano diz, como disse ontem, que daqui a 20 dias falamos da Groenlândia, já não está propriamente a falar da boca para fora. Vamos ter um problema sério com os Estados Unidos?
Já temos, mas eu creio também, Pedro, que é no mínimo abusivo achar-se que depois da ação de sábado na Venezuela, que agora daqui a 20 dias os Estados Unidos vão em direção à Groenlândia. Não quer dizer que não se passe algo diferente, ou se calhar até pior, na perspectiva que os Estados Unidos não anexaram a Venezuela, não invadiram a Venezuela. Enfim, do ponto de vista de soberania política, foi uma espécie de invasão da Venezuela, não é? Por minutos com forças de operações especiais e depois dizendo, naquela conferência de imprensa surreal, Trump chega a dizer vamos, numa fase, controlar a Venezuela, uma coisa que, enfim, passa o domínio do aceitável. É preciso, no entanto, perceber que as situações são muito diferentes. Em primeiro lugar, na Groenlândia não há um ditador ilegítimo que fez uma chapelada que possa ser extraído pelas forças especiais americanas. As coisas são diferentes. A Groenlândia é um território autónomo com ligação à Dinamarca e, portanto, é território nato, digamos assim, tem um primeiro-ministro, Nilsson, que ainda hoje recorda isso. Nós não somos a Venezuela, somos uma democracia e, portanto, o que se passar na Groenlândia será diferente e terá uma lógica diferente. O que é preocupante? Preocupante é que nas horas seguintes ao que se passou na Venezuela, Trump volta a falar da Groenlândia e diz que é da Segurança Nacional Americana resolver a situação e volto à publicação do Departamento de Estado. O Departamento de Estado diz que os Estados Unidos vão assegurar que na sua vizinhança haja algo suficiente para que a Segurança Nacional Americana não seja posta em causa. Ora, a Groenlândia, como vamos ver hoje e amanhã em mapas, a Groenlândia faz claramente parte do hemisfério ocidental. Se pode ser discutível que, por exemplo, a Europa continental, mais ocidente mesmo, faça parte desse hemisfério ocidental, no caso da Groenlândia é por demais evidente que faz. A primeira-ministra da Dinamarca, tal como tu disseste também, o primeiro-ministro da Groenlândia reagiram logo às palavras de Trump quando disse nós queremos, nós precisamos da Groenlândia, mas Mette Frederiksen foi ainda mais clara hoje, diz que se os Estados Unidos atacarem um país aliado da NATO, então tudo para, tudo acaba. O que é que pode ser tudo neste contexto? As bases americanas espalhadas pela Europa serão encerradas, é isso? Certo, e por isso também me parece que a lógica terá que ser diferente. Não será a extração do líder da Groenlândia por forças especiais americanas, como eu gostava a dizer. Espero que não seja pelo uso da força naval, embora isso seja possível. Um dos argumentos é que a Dinamarca não está a ser suficientemente forte para garantir a segurança americana naquele tal Duke Gap. Duke é um acrónimo de o G é a Groenlândia, o I é de Islândia e o UK é de Reino Unido. Reino Unido, enfim, é o Reino Unido. A Islândia, militarmente, é Estados Unidos, não tem exército próprio e, portanto, seria a Groenlândia se a Dinamarca não assegurasse aquilo que os Estados Unidos consideram que é fundamental nos seus interesses estratégicos. Agora, estamos a falar, volto a dizer, de aliados NATO. À pergunta o que é que seria, bom, seria o fim da NATO, não vejo outra forma. Seria uma NATO em que os Estados Unidos deixavam de estar pela aberração de o principal aliado da NATO, seu fundador, os Estados Unidos, e principal contribuidor, ser agressor de outro país da NATO. Não quero acreditar, mesmo estando 72 horas a falar depois de uma inacreditável extração americana do presidente da Venezuela, mesmo neste ponto, Pedro, não quero acreditar que isso vai acontecer. Na Venezuela, e voltaremos também à questão da Groenlândia mais à frente neste Guerra e Paz, mas ainda na Venezuela, como se costuma dizer, rei morto, rei posto, não foi bem assim, mas sai Maduro e passa a presidência para a sua vice, Delcy Rodrigues. Os Estados Unidos tinham uma alternativa nesta altura, ou não? Tinham, depois na segunda parte vou falar melhor sobre isso, mas Delcy Rodrigues está numa situação aqui interessante, no mínimo, não é? Era a número 2 de Maduro, era a ministra responsável pelo petróleo, precisamente, já foi chefe da diplomacia, já teve vários cargos, tem uma longa experiência do chavismo, digamos assim, é irmã do presidente do Parlamento que voltou a jurar hoje, Jorge Rodrigues. Ambos são filhos de uma espécie de herói também da esquerda venezuelana que fez parte de uma ação que matou um empresário americano nos anos 70 acusado de ser uma espécie de espião da CIA na Venezuela e, portanto, é essa Delcy Rodrigues que tinha total confiança de Maduro. Sucede que, além do exército venezuelano, o filho de Maduro, ainda há bocado, também presta completa, fidelidade
e confiança a Delcy Rodrigues, sucede que, de acordo com um relatório da CIA que a administração Trump fez questão agora de vazar na imprensa de referência americana, para sustentar a posição americana, esse relatório que Trump deu como bom refere que Delcy Rodrigues era uma solução mais estável a curto prazo de transição pós-Maduro do que a própria oposição democrática. Aparentemente, é essa a sustentação. Pois, na minha lógica, a alternativa mais viável, digo eu, não seria para já o séquito de Maduro e mantê-lo no poder, seria mesmo lançar, pelo menos, o nome de Maria Corina Machado, a Nobel da Paz, como possível futura presidente da Venezuela. Mas parece, Germano, que o facto de ter sido ela a vencer o Nobel deixou marcas na Casa Branca. Aparentemente sim. Agora, mais uma vez, Pedro, a questão é, não devia ser Trump ou a administração americana a decidir isso, ou seja, uma coisa que estranho, passadas estas horas todas, é que não se fala em eleições, num processo eleitoral, fala-se aqui numa espécie de inércia em que o próprio regime venezuelano está aparentemente, enfim, relativamente conformado com a ideia de uma espécie de coação americana ou de protetorado não assumido americano, porque na verdade ficou a número 2, ficou o governo e, portanto, há uma continuidade não havendo. Parecia no sábado ter sido um golpe de Estado patrocinado e arrancado pelos americanos, mas não é um golpe de Estado, porque num golpe de Estado cai o poder. E neste caso foi extraído o Presidente e tudo o resto parece continuar. Relativamente a Corina Machado, surge a ideia que, de facto, por despeito, Trump não quis trabalhar nessa solução. Era a clara líder da oposição, só não foi a candidata e só não ganhou há 13 meses porque foi impedida de concorrer por parte do regime de Maduro. Entretanto, ganhou o Nobel da Paz e Trump ainda está ressabiado com isso. Uma fonte da Casa Branca deixou clara essa ideia. Se Corina Machado tivesse rejeitado o Nobel, provavelmente agora seria presidente. É este ponto que se chegou na administração americana. Vamos às reações, sobretudo na Europa, porque há líderes europeus mais alinhados com esta administração americana, outros menos. Isso notou-se bem na forma como foram falando durante o fim de semana sobre a ação militar americana em Caracas. Giorgia Meloni, por exemplo, reconheceu que a intervenção dos americanos foi uma intervenção legítima. Pois, essa é uma declaração preocupante, porque, como te digo, esta é obviamente uma ação grosseiramente ilegal, como vamos ver, do ponto de vista do direito internacional, não há dúvidas sobre isso, embora sobre alguém que politicamente também não tinha legitimidade, como era Maduro. Como é óbvio, que ainda há pouco, numa interessante publicação, Sanders recordou, isso também não é argumento, porque, por exemplo, o príncipe Mohammed bin Salman da Arábia Saudita também é uma espécie de ditador e, no entanto, dá-se muito bem com Trump e, portanto, não pode ser argumento. De todo modo, o que é preocupante aqui, nesta declaração que agora estamos a analisar, Pedro, é que a Europa pode, de algum modo, dividir-se com isto. A Europa teve uma declaração dúbia relativamente ao que se passou, recordou que nunca reconheceu Maduro, enfim. Mas, por exemplo, Meloni, ao dizer que foi uma ação legítima por parte dos Estados Unidos, em contraste completo, por exemplo, com Sanchez, que se juntou a 5 países da América Latina, aí sim condenando, Meloni dá sinal que aquela ideia que está no Conselho Estratégico de Segurança Nacional americano, de que é possível uma espécie de alguns países a juntarem-se ao Make America Great Again e não à construção europeia clássica, democrática liberal, tem pés para andar, porque eventualmente Trump pode encontrar neste tipo de situações alguns líderes, ainda para já minoritários, mas importantes da Europa, a juntarem-se mais à sua posição de desconcerto do direito internacional do que a própria posição europeia, que neste caso, volto a dizer, é ambígua. Tal como disseste, a reação de Espanha foi bastante diferente da reação italiana. Aliás, foi até diferente dos outros países europeus mais em linha. Acabou por ser assim, mais em linha com a de alguns Estados da América Latina que defendem a soberania da Venezuela neste caso. Certamente Espanha juntou-se, e não é surpresa, tem sido a posição de Sanchez, é claramente o país da União Europeia mais próximo do que era o regime de Maduro. É preciso perceber, Pedro, que a Venezuela é um país importante, muito importante do ponto de vista regional, mas para a Europa há 2 países claramente em que para a Venezuela é mais importante que
que os outros todos, que são Espanha e Portugal. Portugal pelo número muitíssimo grande de portugueses que temos no país, e Espanha por razões óbvias, históricas, económicas, etc. E, portanto, Sánchez junta-se a esses países. Nesses países estamos obviamente a falar do Brasil, de Cuba, do México. A Presidente Sheinbaum volta a dizer que é uma intervenção muito lamentável e muito criticável. Lula tem sido responsável, crítico, mas eu acredito que ainda pode ser uma peça importante do que aí vem, porque já percebemos, Pedro, que isto vai durar, porque agora há uma espécie de inércia. Ok, parabéns, a operação especial foi espetacular, mas a administração de Trump não tem, vamos ser francos, não tem plano para o dia seguinte. Também houve reações na Ucrânia. Zelensky disse que gostava que Vladimir Putin tivesse o mesmo destino de Nicolás Maduro, e disse-o, mas enfim, não é propriamente aquilo que se possa antever como possível de acontecer num futuro próximo no Kremlin. Sim, Zelensky disse, os Estados Unidos trataram um ditador Maduro desta forma, insinuando Zelensky, não especificando, que podiam era fazer isso com Putin. Sabemos, Pedro, o que infelizmente pode acontecer é que Putin pode ler que se os Estados Unidos podem fazer isso a Maduro, então Putin pode tentar fazer isso a Zelensky. O que também sabemos é que os americanos, em horas, conseguiram fazer o que os russos não conseguiram fazer em 4 anos na Ucrânia, que foi depor à força o poder noutro país. Já vamos voltar à questão da Venezuela. Para já continuamos na Ucrânia, até porque a Rússia continua a aumentar os bombardeamentos sobre alvos civis. O último em Kharkiv foi enorme e fez vítimas mortais entre a população. 6 mortos em Kharkiv, mais recentemente 2 mortos em Kiev, e em Kharkiv um dos mortos é uma criança de 3 anos, e é normal, estamos há 70 e tal horas a falar da Venezuela, normal, mas, Pedro, as coisas continuam na Ucrânia e esse também é um problema. E a Ucrânia continua também a lançar dezenas de drones sobre a Rússia. A diferença está nos alvos. Os ucranianos continuam a procurar atingir apenas infraestruturas russas relacionadas ou com a guerra ou com o setor da energia, sobretudo petróleo. É verdade, e só nas últimas 12 horas foram 132 ucranianos que os russos dizem ter abatido. 132 drones ucranianos. Esta noite, e fica essa nota, novamente a Ucrânia está a repetir um ataque massivo de drones sobre alvos russos. Amanhã, os países que fazem parte da coligação dos dispostos reúnem-se em Paris com Zelensky, até porque é preciso continuar a manter na agenda o processo de paz para a Ucrânia. O que é que vai sair desta reunião, Germano? É uma reunião importante, também mete os americanos, Witkoff e Kushner vão estar, é importante que estejam. Trump volta a ter uma declaração muito preocupante. Nas últimas horas diz que os Estados Unidos vão ver de volta o dinheiro, todo o dinheiro que deram à Ucrânia e possivelmente mais. Numa altura em que insinua a ameaça à Groenlândia, numa altura em que também faz uma indicação que pode continuar a questão na Venezuela. A verdade, Pedro, é que Trump também não mostra uma grande assertividade de defender a Ucrânia. Zelensky esperava reunir-se com os Estados Unidos ainda durante este mês de janeiro. Não sabemos se esse é de facto o momento ideal para que o presidente ucraniano volte a território norte-americano no meio destas negociações.